Olá, galerinha. Bom dia. Sou a professora Fernanda e nós ficamos com a matéria de Geografia. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à Escola Walter Barreto, né? Que nós tenhamos um ano letivo aí abençoado. Vamos dar início então à nossa aula. Vocês podem acompanhar, viu? Essa aula pelo livro de vocês. Aí na página 14, 15, 16 e 17, tá ok? Podem acompanhar pelo livro a aula, façam suas anotações, tá bom? Então vamos dar início. Então, galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre três temas, que é o espaço natural, o espaço geográfico e a paisagem. Professora, mas o que é espaço? Espaço nada mais é do que aquela localização, ou seja, aquele espaço que você ocupa na superfície terrestre. Vamos olhar aqui. Vamos começar falando sobre o espaço natural. O que é o espaço natural? Espaço natural é tudo aquilo que ainda não foi tocado pelo homem, como por exemplo, alguma ilha que não sabemos da sua existência porque nunca ninguém foi lá. Por exemplo, aqui ó, na Antártica também tem vários lugares que também ainda não foi modificado pelo homem, o homem ainda não esteve lá. Na natureza também tem vários lugares, são poucos hoje em dia, mas ainda existe. Só que a partir do momento em que o homem, né, ele entra nesse espaço, nessa localização da superfície terrestre, ele se torna um espaço geográfico, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Então, pessoal, o espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas, ou seja, nada mais é do que aquela modificação feita pelo ser humano naquele espaço, né? A partir do momento que o ser humano faz uma modificação no espaço natural, ele se torna um espaço geográfico, como nós vemos aí nessa imagem, né? Várias construções, rodovias, né? Produção agrícola, plantação, desmatamento, né? Envolvendo aqui, ó, tanto o meio rural quanto o meio urbano, né? Quando essa modificação ela é feita, esse espaço se torna um espaço geográfico. Agora iremos ver o que é paisagem. E o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Tudo que vemos é paisagem. Segundo a geografia, paisagem é tudo aquilo que é visto, né, naquele espaço. E esse espaço ele pode conter tanto elementos naturais quanto elementos culturais. Vamos observar aqui, ó. Elementos naturais. Deixa eu marcar aqui para vocês. Elementos naturais, quanto também elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles formados pela própria natureza, como montanhas, vegetações, rios e lagos. Já elementos culturais são aqueles formados pelo ser humano por meio do seu trabalho, como por exemplo, estradas, cidades, campos de cultivo, de colheita, né? Então nós vemos uma imagem aqui bem explicativa. Os elementos naturais nada mais é do que aqueles elementos, né, da natureza, e os elementos culturais são aqueles formados, né, pelo homem, pelo ser humano, a partir do seu trabalho. Podemos ver aqui nessa paisagem, né, vários desses elementos juntos. Aqui, tanto os elementos aqui naturais, né, da natureza, quanto também os elementos culturais aqui, ó, desenvolvidos pelo homem, né, construções, prédios, casas, ferrovias. Então, essa paisagem, ela é constituída tanto de elementos naturais quanto elementos culturais.
Mudanças e permanências na paisagem geográfica. Então, devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico, espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças nem sempre visíveis, capazes de transformá-las. Por exemplo, aquele espaço, aquela paisagem, ela pode ser modificada. Por quais forças? Aquela paisagem ela pode ser modificada por forças naturais ou também por forças sociais. Vamos olhar aqui primeiro as forças naturais. As forças naturais, ou seja, a mudança na paisagem a partir dessas forças naturais, acontecem como, por exemplo, com a ação da água, né, dos ventos, dos terremotos, erupções. São forças acontecidas a partir somente da natureza, certo? Como, por exemplo, aqui. Essa paisagem ela foi modificada a partir do momento em que esse vulcão entrou em erupção. Olha bem como era essa paisagem aqui, ó. Ela era cheia de árvores, né? Com certeza cheia de animais que viviam ali. A partir do momento que ele foi modificado por forças naturais, aqui, ó, o vulcão entrou em erupção, essa paisagem ela já foi modificada. Olha só, a vegetação que existia aqui já não existe mais. Pode-se dizer que os animais que moravam ali também não moram mais. Então, a partir do momento em que essa paisagem ela é modificada pela natureza, podemos dizer que ela é acontecida, né, a partir das forças naturais, as forças da natureza. E temos também as forças sociais, que nada mais é do que decorrem, né, das ações humanas e também transformam o espaço e modificam a paisagem. Então, a partir do momento em que essa paisagem ela é modificada pelo homem, pode-se dizer que são transformadas pelas forças sociais. Podemos ver aqui a cidade de Dubai, né? Antes, no ano 2000, olha só como ela era, né? Ela foi construída basicamente no deserto, né? Olha aqui no ano 2000. Agora aqui já no ano de 2017, olha só como é que ela está, né? A partir das forças culturais, né? Desenvolvida pelo ser humano. Dubai hoje em dia pode ser considerada uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, né? Com seus prédios aqui enormes, né? Com a sua economia bem desenvolvida. Então é isso, pessoal. A paisagem ela pode ser modificada tanto por forças naturais como por forças sociais, certo? Então, professora, e aí, acabou a aula? Não, aqui acabou, mas vamos continuar agora com a atividade, viu? Copiar, responder e enviar para a professora, viu? Tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Beijo. Até a próxima aula.